Senhor Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, ao despertar para mais um dia, elevo meu pensamento a Ti com gratidão e confiança. Que esta manhã seja abençoada pela Tua luz, guiada pela Tua vontade e fortalecida pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que se renova neste amanhecer. Obrigado pelo repouso da noite que acalmou meu corpo, serenou meus pensamentos e preparou meu espírito para as oportunidades deste novo dia. Pai amado, ao abrir meus olhos, reconheço que me concedes mais uma chance de aprender, trabalhar, amar e servir. Sei que este dia não é apenas uma sequência de horas, mas uma oportunidade sagrada de crescimento interior. No Espiritismo, aprendi que cada novo amanhecer é como uma página em branco colocada em minhas mãos, para que eu escreva nela, com meus pensamentos, palavras e atitudes, mais um capítulo da minha evolução espiritual. Por isso, Senhor, nesta manhã, peço que me ajudes a começar este dia com serenidade, esperança e disposição para o bem. Envolve minha mente em Tua paz, para que meus pensamentos permaneçam elevados, vigilantes e confiantes. Que eu não me entregue à ansiedade antes mesmo de viver os acontecimentos. Que eu não sofra por antecipação, nem permita que o medo ocupe o lugar da fé. Ensina-me a respirar com calma, a pensar com equilíbrio e a agir com sabedoria. Se surgirem contratempos, dificuldades ou situações inesperadas, ajuda-me a lembrar que posso encontrar aprendizado em cada experiência. Nem sempre compreendo de imediato os caminhos da vida, mas confio que, com humildade e perseverança, cada situação pode me ensinar algo necessário. Que eu não me revolte diante das provas, mas também não me acomode diante do que posso melhorar. Dá-me coragem para agir, paciência para esperar e discernimento para escolher o melhor caminho. Senhor, que eu saiba aproveitar cada minuto deste dia como bênção preciosa. Que eu não desperdice meu tempo em reclamações inúteis, pensamentos negativos ou palavras que nada constroem. Ajuda-me a perceber que a vida é feita de pequenas oportunidades, um gesto de carinho, uma palavra de consolo, uma tarefa bem realizada, um silêncio oportuno, uma prece sincera, um perdão concedido. Que eu não espere grandes ocasiões para fazer o bem, mas reconheça o valor das pequenas atitudes. Ajuda-me, Pai, a olhar para as pessoas ao meu redor com mais paciência, compreensão e bondade, que eu consiga enxergar além das aparências, lembrando que cada pessoa carrega lutas que talvez eu desconheça. Que eu não julgue com severidade, não condene com pressa e não alimente mágoas desnecessárias. Inspira-me a tratar todos com respeito, mesmo quando as opiniões forem diferentes, mesmo quando o comportamento do outro desafiar minha calma e meu equilíbrio. Ensina-me a perdoar as ofensas e as palavras impensadas. Se alguém me ferir, que eu não responda com a mesma dureza. Se alguém me ignorar, que eu não permita que o orgulho governe meu coração. Se alguém me contrariar, que eu saiba ouvir antes de reagir. Que o perdão não seja apenas uma palavra bonita em minha boca, mas uma prática sincera em minha vida. Que eu compreenda que perdoar não é aprovar o erro, mas libertar a alma do peso do ressentimento. Que eu seja, Senhor, instrumento da Tua paz. Onde houver tristeza, permite que eu leve uma palavra de esperança. Onde houver desânimo, que eu possa oferecer encorajamento. Onde houver dor, que eu saiba oferecer presença, respeito
e consolo. Onde houver conflito, que eu não aumente a perturbação, mas contribua com calma e entendimento. Que minha presença não pese na vida de ninguém, mas seja, sempre que possível, sinal de acolhimento, equilíbrio e fraternidade. Permite-me reconhecer em cada ser humano um irmão, um espírito imortal em caminhada, assim como eu. Todos estamos aprendendo, caindo e levantando, acertando e recomeçando. Que essa lembrança me torne mais humilde e menos exigente. Que eu não me sinta superior a ninguém por conhecer algum princípio espiritual, pois o verdadeiro conhecimento só tem valor quando se transforma em amor, serviço e renovação interior. Ajuda-me a viver a fé de modo simples, verdadeiro e útil. Senhor, que eu saiba agradecer não apenas pelas alegrias, mas também pelas provas que me convidam ao amadurecimento. Sei, pela doutrina espírita, que as dificuldades podem ser ferramentas valiosas para o aperfeiçoamento do espírito, quando enfrentadas com fé, responsabilidade e coragem. Ajuda-me a não transformar a dor em revolta, nem a luta em desespero. Que eu consiga perguntar, diante dos desafios, o que esta situação pode me ensinar, como posso agir melhor, que virtude preciso desenvolver. Se em algum momento deste dia eu sentir medo, tristeza ou desânimo, que eu me recorde das palavras do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que essa promessa de amor alcance meu coração nos momentos de cansaço. Que eu me lembre de que não caminho sozinho, mesmo quando a estrada parece difícil. A tua presença silenciosa me sustenta, me ampara e me convida a seguir com confiança. Obrigado, Senhor, pela luz da manhã, que renova a esperança. Obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento que me fortalece, pelo lar que me acolhe, pela família que me ensina, pelo trabalho que me disciplina e pelas oportunidades que me despertam. Obrigado pelo canto dos pássaros, que me lembra que a vida recomeça todos os dias. Obrigado pela natureza que fala de ti sem palavras, revelando ordem, beleza, paciência e harmonia. Que eu inicie este dia com ânimo e entusiasmo, lembrando que sou espírito imortal em constante caminhada rumo à luz. Que eu me inspire nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que me recorda o valor do trabalho, da disciplina, da caridade, do perdão e da confiança em Deus. Que eu não viva uma espiritualidade apenas de palavras, mas de atitudes. Que minha fé seja demonstrada na forma como trato as pessoas, cumpro meus deveres e enfrento minhas responsabilidades. Guia minha boca, Senhor, para que hoje eu pronuncie apenas palavras que edifiquem, consolem e transmitam paz. Que eu evite a crítica ferina, a reclamação constante, a mentira, a ironia maldosa e a conversa que espalha desânimo. Se eu não puder dizer algo útil, que eu aprenda o valor do silêncio. Se eu precisar corrigir alguém, que o faça com respeito. Se eu precisar me defender, que seja sem agressividade. Se eu puder elogiar sinceramente, que eu não perca a oportunidade. Harmoniza meus pensamentos, Pai, para que eles criem ao meu redor uma atmosfera de equilíbrio, serenidade e confiança. Que minha mente não seja morada de rancores antigos, medos exagerados ou fantasias de sofrimento. Ajuda-me a vigiar minhas ideias, pois sei que o pensamento é força viva. Que eu escolha alimentar o bem, a esperança e a gratidão.
que essa vibração de harmonia alcance também aqueles que convivem comigo e beneficie, ainda que silenciosamente, o ambiente onde eu estiver. Que meus olhos saibam enxergar o lado bom das situações, mesmo quando elas parecerem difíceis. Que eu veja oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Que eu perceba a bênção escondida nas pequenas coisas. Que eu não me deixe cegar pelo orgulho, pela inveja ou pela impaciência. Ajuda-me a olhar para a vida com mais confiança e para mim mesmo com mais honestidade. Que eu reconheça meus erros sem desespero e minhas qualidades sem vaidade. Que minhas mãos sejam instrumentos de auxílio. Que elas trabalhem com honestidade, acolham com ternura, ajudem com simplicidade, protejam quando necessário e construam sempre que possível. Que eu não use minhas forças para ferir, afastar ou destruir. Que meu corpo seja veículo de serviço no bem e que minhas ações revelem o compromisso sincero de melhorar a cada dia. Senhor, permite que eu seja útil, mesmo nas tarefas mais simples e discretas. Se este dia me trouxer tarefas difíceis, dá-me força. Se me apresentar provações, dá-me paciência. Se surgir a tentação de desistir, sustenta-me com teu amor. Se aparecerem momentos de alegria, ensina-me a agradecer sem me envaidecer. Se eu receber elogios, que eu permaneça humilde. Se eu receber críticas, que eu aproveite o que for justo e entregue o restante à paz. Se eu errar, que eu tenha coragem de reparar. Se eu acertar, que eu continue vigilante. Abençoa, Senhor, meu ambiente familiar, que dentro do meu lar haja mais diálogo, respeito, compreensão e paciência, que eu não leve para casa apenas o peso das preocupações, mas também a disposição de amar, que eu saiba ouvir antes de responder, compreender antes de julgar e servir antes de exigir. Se houver conflitos, inspira-nos a buscar a reconciliação. Se houver silêncio frio, aquece nossos corações. Se houver distância emocional, ensina-nos a reconstruir pontes com humildade. Abençoa também meu trabalho, meus estudos e todas as responsabilidades que me aguardam, que eu cumpra meus deveres com honestidade, disciplina e boa vontade, que eu não veja o trabalho apenas como obrigação, mas como campo de aprendizado, convivência e progresso. Se eu encontrar pessoas difíceis, que eu exercite a paciência. Se eu receber cobranças, que eu mantenha o equilíbrio. Se eu tiver decisões a tomar, que eu escolha com consciência e retidão. Senhor, aproxima de mim os bons espíritos, os benfeitores espirituais que trabalham em teu nome, para que me inspirem pensamentos de paz, coragem e discernimento, que eu esteja receptivo às boas intuições e protegido contra as influências que possam me afastar do bem. Mas ajuda-me a lembrar que a melhor proteção espiritual começa em minhas próprias escolhas. Que eu vigie meus sentimentos, eduque meus impulsos e mantenha minha vontade direcionada para a luz. Que eu não me esqueça da caridade neste dia. Não apenas a caridade material, quando possível, mas também a caridade moral, a paciência com quem erra, o perdão a quem ofende, a gentileza com quem sofre, a compreensão com quem pensa diferente, o respeito com quem ainda não consegue agir melhor. Que eu me recorde de que, segundo o ensinamento espírita, fora da caridade não há salvação, pois é no amor vivido que a alma verdadeiramente se ilumina. Se eu encontrar alguém desanimado, que eu não seja indiferente.
Se alguém precisar de uma palavra amiga, que eu não me cale por comodismo. Se alguém me pedir ajuda, que eu avalie com sabedoria o que posso fazer e, quando eu não puder resolver o problema do outro, que eu ao menos ofereça respeito, escuta e oração sincera. Muitas vezes, Senhor, uma presença fraterna pode aliviar um coração cansado. Ajuda-me a transformar este dia em uma prece viva. Que meu trabalho seja oração, quando realizado com honestidade. Que minha convivência seja oração, quando marcada pela paciência. Que meu silêncio seja oração, quando evitar uma palavra agressiva. Que minha alegria seja oração, quando compartilhada sem orgulho. Que meu esforço seja oração, quando feito com perseverança. Que minha vida, ainda imperfeita, seja aos poucos um reflexo mais fiel dos ensinamentos do Cristo. Dá-me serenidade para resolver o que estiver ao meu alcance e humildade para aceitar aquilo que eu ainda não posso mudar. Dá-me lucidez para distinguir entre resignação e acomodação, entre paciência e medo, entre prudência e fuga, que eu faça a minha parte com coragem, sem exigir que a vida se curve aos meus desejos, que eu confie em Ti, mas também assuma minhas responsabilidades com maturidade espiritual. Ao longo deste dia, Senhor, que eu volte meu pensamento a Ti muitas vezes, não apenas em longas preces, mas em breves instantes de sintonia, antes de uma decisão, diante de uma irritação, no início de uma tarefa, no encontro com alguém, no momento de cansaço, na hora da alegria. Que eu me lembre de que a oração sincera não precisa de palavras difíceis, pois nasce do coração que busca o bem. E quando este dia chegar ao fim, Pai amado, que eu possa repousar em paz, que minha consciência esteja tranquila por eu ter tentado, ainda que modestamente, cumprir meu dever. Se eu tiver falhado, que eu reconheça com humildade e me disponha a melhorar amanhã. Se eu tiver vencido alguma dificuldade, que eu agradeça sem orgulho. Se eu tiver feito algum bem, que eu não espere recompensa, pois servir já é uma bênção. Confio este dia às Tuas mãos, Senhor. Entrego-Te meus pensamentos, meus passos, meus encontros, minhas tarefas, minhas alegrias e minhas preocupações. Conduze-me pelo caminho do bem. Fortalece minha fé, ilumina minha mente, pacifica meu coração e inspira minhas atitudes. Que eu viva este dia com gratidão, coragem, amor e esperança, certo de que, contigo, nada me faltará para cumprir aquilo que me cabe realizar. Que assim seja.